acho que influenciou assim de diversas maneiras. Essa até é uma pergunta difícil de responder, porque tendo crescido aqui e não tendo vivido em outro lugar, principalmente nos anos formativos, você fica meio assim, você meio que você não tem outra referência, e não tendo outra referência, você não é difícil para você dizer o que uma coisa é. É tipo perguntar para um peixe o que que é água. Mas claro que eu já visitei outros lugares, já convivi em outros lugares com pessoas de outros lugares. Eu já percebi assim similaridades entre quem mora em Alphaville e diferenças com pessoas do mundo normal, por assim dizer. Alphaville foi como um projeto da paranoia de uma classe média ou classe alta com a violência urbana. Essa violência urbana, muitas vezes ela é justificada, é relativamente justificável para essa classe média, classe alta, mas a solução que foi encontrada foi essa paranoia de se murar e se isolar do resto da sociedade. Isso já é um problema por si só, porque a, a maior coisa que evita os crimes e evita esse sentimento de alguma coisa ser perigosa são lugares populados. E a solução de Alphaville foi justamente se isolar do resto da cidade. Então, aqui os muros, obviamente, eles conferem a segurança, mas eu acho que os muros constantemente estão lembrando os moradores daqui, que existe o perigo. E eu acho que esse é um peso nas costas que as pessoas que moram em São Paulo, na cidade, em ruas normais, não carregam. Porque se existe um muro, a gente sempre pensa que existe um perigo. E eu acho que as pessoas aqui, elas são mais paranoicas por causa do muro. Elas têm mais tendências a ter visões segregacionistas, visões preconceituosas por conta disso. Eu acho que eu nunca testemunhei assim explicitamente, mas eu acho que diversos atos implícitos elas ficam evidentes. Eu tenho um exemplo, que eu tenho uma colega que ela morava em Osasco e estudava aqui no Colégio de Alphaville, no Colégio Mackenzie. E os pais aqui, eles sempre... Aliás, essa menina, ela foi fazer uma festa de aniversário e os pais das outras crianças simplesmente não deixaram as amigas, amigos delas irem, só porque ela morava em Osasco, sabe? Isso assim não foi dito explicitamente, mas ficou muito claro, sabe? E as crianças, elas muitas vezes elas não sabem dessa justificativa que os pais têm, mas através das ações que os pais tomam de isolar e de criar medo, essa crença acaba se internalizando, sabe? Eu acho que em Alphaville existe muito um medo irracional e é muito um medo que não é verbalizado. Ele é, ele é encravado na gente, acho que desde pequeno, através dessas atitudes, sabe? Eu acho que não só a maioria das pessoas aqui que tem um ponto articulado ou sei lá, um argumento para falar que os muros são ruins, uma perspectiva sociológica, mas na prática elas atuam, elas agem dessa maneira paranoica de medo, esse medo com o mundo externo. Então, por exemplo, posso dar outros exemplos também, que eu tenho um colega assim que os pais são tão paranoicos em relação à segurança dele que ele só pode ir para São Paulo, ir para São Paulo. Ir para São Paulo já é considerado uma aventura perigosa, por assim dizer. E só pode ir para São Paulo se for num carro blindado, sabe? Você para pensar assim, até meio ridículo. E até ele não gosta dessa coisa, mas ainda influencia, ainda acho que aqui acaba não tendo muito esse senso de ridículo, sabe? Do que é uma paranoia, uma segurança absurda. Eu acho que aqui essa segurança paranoica ela é vista como um ponto legítimo, sabe? Até de você concordar ou discordar. Não é vista como
como um absurdo, uma paranoia. Os carros aqui, eles desempenham um papel fundamental, principalmente na nossa criação e na criação do nosso senso de independência e pertencimento aos lugares públicos. Porque aqui tudo é muito longe e não existem lugares públicos ou existem lugares públicos muito escassos entre os condomínios. E aqui, se você é um adolescente ou uma criança e você está a pé, você simplesmente não consegue fazer nada. Você é fisicamente incapaz de encontrar seus amigos ou conviver nesses espaços que existem nas cidades. Então eu acho que o carro, ele acaba por postergar essa criação da independência, essa criação de você como um ser do mundo, sabe? Ele acaba deixando os moradores daqui dependente dos pais para fazer tudo, até para ir numa padaria ou ir numa praça. Você sempre depende do carro dos seus pais e eu acho que isso acaba criando uma certa infantilização. E geralmente as pessoas aqui Alphaville também tem muito, hoje em dia Alphaville, a demografia também está mudando, existem vários prédios assim de classe média, pessoas que não têm carro, não tem essa dicotomia, que moram em centros mais, que tem mais esses lugares públicos, mas eu acho que a pessoa tem um carro, ela cria essa independência quando ela faz 18 anos, tira a carta dela, só que por não ir para muitos lugares, ela não sabe muito para onde ir, sabe? Acaba ficando por aqui mesmo, não aproveitando esses lugares públicos. Eu acho que muitas pessoas têm essa experiência de estudar fora, fazer faculdade em São Paulo e acabando indo para esses lugares. Como que é uma festa em Alphaville, se você puder me falar assim? Como funciona uma festa? Uma festa em Alphaville, diferente de uma cidade comum, ela é muito atomizada, ela é feita de forma individual na casa das pessoas e é um ambiente controlado, né? É o que é conhecido como uma house party. Assim, eu acho que como deve funcionar é uma pergunta difícil, porque a Alphaville ela foi criada e ela fez sucesso por uma demanda que existia, né? Pode ser uma demanda segregacionista e que faz mal para as comunidades no longo prazo, mas fez muito sucesso porque existe um propósito, existe um tipo de pessoa que quer vir morar em Alphaville. É difícil de eu responder porque eu só conheci pessoas que já moravam aqui. Acho que eu nunca conheci pessoas que estavam aspirando a morar aqui, mas... Por que seus pais se mudaram pra cá? Na verdade, os meus pais, o meu caso é um pouco diferente, porque o meu pai, o meu avô trabalhava aqui quando ainda era Fazenda Tamboré, e por conta de um processo trabalhista, uma indenização, ele ganhou alguns terrenos aqui, quando ainda não existia o projeto de Alphaville e não valia muita coisa. Então, a gente acabou ficando isso porque eram terrenos da família. Eu acho que a minha família, ela nunca teve esse pulo, porque o morador geral de Alphaville, ele deu esse pulo, ou está dando esse pulo de São Paulo, ou de áreas, ou de outras cidades, como Osasco, ou Carapicuíba, para Alphaville por uma questão de segurança, mas na minha família a gente meio que sempre esteve aqui, sabe? Antes de ser Alphaville. Então, acho que não se aplica muito ao nosso caso. Assim, uma coisa interessante, assim, eu considero, eu acho que esses condomínios, quanto mais renda eles têm, mais rico eles são, por assim dizer, mais eles são isolados uns dos outros e mais uma casa ela vira um complexo para você fazer tudo que você tem que fazer dentro dela. Então, as atividades que você faria numa cidade, fora dela, são trazidas de dentro para essa casa. E quanto maior for, mais atividades você consegue incluir nela. E eu acho que quanto maior
quanto maior é a distância entre as casas, maior é a renda média, assim, a renda por quilômetro quadrado do condomínio, mais solitária e atomizada é a experiência. Eu sinto que existe um senso comunitário aqui quase nulo. Existe algum esforço dos condomínios para criar um certo senso de comunidade, e a gente vê esse movimento de uns anos para cá, como criar feiras, criar atividades comunitárias no condomínio e tal, mas a percepção geral é de uma solidão, sabe? Como se cada um tivesse ali na sua própria existência e você sai na rua e é tudo vazio. Por um lado isso é bom, ou as pessoas consideram bom, por uma questão de tranquilidade, silêncio, mas esse silêncio, ele também traz eu acho uma certa, como se tivesse uma falta de vida, sabe? Falta de vida fora das casas. Eu acho que é uma necessidade humana importante isso de você viver, você saber que existe uma comunidade fora da sua casa, você conviver. E aqui, quanto maiores são os condomínios, que é essa imagem que a Alphaville vende, dos condomínios de luxo, as casas de luxo, menor é essa vida comunitária. E eu pessoalmente acho isso uma tragédia. Eu acho, não gosto. Esse ponto da profissionalização e de existir funcionários em um lugar, muita gente muito rica, é um ponto interessante, porque você sente assim certa segregação, como se fosse como se fosse um classismo assim escancarado, sabe? A relação entre os funcionários que trabalham nos condomínios e os moradores lá. Então, os jardineiros, os lixeiros, os funcionários de academia, as empregadas domésticas, as babás, você vê muito também. E assim, eu acho que isso também fica... Aqui existe um classismo assim que até parecido, pelo menos com as representações que eu já vi dos Estados Unidos segregado, assim, sabe? E é bem perceptível que existe essa diferença de cor entre as pessoas. Enfim, assim, em relação ao que você tinha perguntado antes sobre a arquitetura das casas e os carros, eu acho que existe muito essa vontade de mostrar, né, principalmente em relação a carros, principalmente mostrar que está melhor do que o seu vizinho, né? Mas enfim. E justamente por a gente não ter essa senso de comunidade, a gente tem essa hipercompetição. É justamente que a gente tem essas casas, essas coisas assim, não é? Eu acho que a questão da casa, né, casa e do carrão, ela é vendida muito hoje em dia como uma vitória, assim, uma vitória pessoal. Então as pessoas acabam atribuindo esse valor próprio delas de acordo com o que elas possuem. Então acaba tendo existe essa luxúria, essa necessidade de mostrar. Eu acho que isso é expresso nas casas, mas isso é principalmente expresso por carros, e principalmente em ter muitos carros. Existem casas que têm muitos carros de luxo, fazem questão de mostrar. Eu acho que isso fica ainda mais evidente em condomínios que têm maior densidade por metro quadrado, em casas menores, mais próximas, em que muitas vezes a pessoa assim tem uma condição assim de classe média, uma casa de classe média, mas ela faz questão assim de ter o carro do ano, assim, ou ter um carro que vale metade do valor da casa, porque acaba existindo uma coisa assim meio de subúrbio americano mesmo, de mostrar para os outros, sabe? Eu acho que essa visão é uma visão até meio contemporânea da nossa sociedade, essa visão empreendedora e vencer, e que você vale tanto quanto o seu mérito, então quanto dinheiro você ganha é proporcional a quanto você vale. E eu acho que existe esse aspecto, sim.
eu não vou falar aqui, eu não quero passar também a impressão de que as pessoas todas são assim, ou isso é explicitamente dito. Eu já ouvi histórias, casos assim, de um certo preconceito explícito, mas a grande maioria das pessoas que eu conheci aqui, elas têm consciência disso, mas as pessoas que eu conheço não têm tanta vontade de fazer isso, sabe? Ou são mais sutis, ou não é uma vontade tão prevalente nelas. Então, eu acho que existe sim, mas eu diria que na maioria das pessoas é sutil, e acho que algumas pessoas entra muito nisso, sabe? Mas eu acho que o principal ponto de Alphaville não é exatamente a ostentação. Eu acho que o ponto principal daqui é a segurança e a sensação de paranoia com esse crime urbano. Eu acho que assim, esse é um problema tanto daqui quanto um problema que está acontecendo no mundo inteiro, que as, as cidades, os centros populacionais, as classes mais altas, elas passam a se segregar, isso inclusive em bairros mais ricos de São Paulo também. Elas passam a se segregar e ficar numa bolha e ficar cada vez mais isolado da realidade, a realidade do país. Que a miséria, a pobreza, a fome. E com certeza Alphaville tem um elemento muito grande disso. Eu acho que, assim, eu acho que isso é uma questão humana, assim, porque acho que a gente tenta evitar aquilo que é desconfortável pra gente, sabe? Então, eu acho que existe essa questão da bolha, sabe? A pessoa vir aqui, isso virar o mundo inteiro dela e ela não querer mais contato nenhum. Vez ou outra, assim, o mundo real acaba infiltrando esse sonho, essa bolha. E a gente vê isso em semáforos, pessoas pedindo na rua, pessoas passando fome, pessoas pedindo esmola. E a reação que existe aqui de Alphaville é desse incômodo, sabe? Obviamente existem pessoas que têm uma consciência aqui, mas existe esse impulso assim, a negar, sabe? Eu acho que o condomínio, a arquitetura do condomínio e a questão da permissão de quem entra ou quem sai, eu acho que é a manifestação física disso, em que nega-se tanto a realidade. O condomínio ele também não é só para você. O condomínio, os muros não são só para Para proteger. proteger de uma hipotética violência urbana de fora, mas eles também servem como esse filtro, sabe? Então, só se entra nesse mundo quem tem uma certa condição financeira e, portanto, não sofre dos problemas do mundo, sabe? E eu acho que, inclusive, esse é um dos grandes motivos, assim, do porquê existe muito essa cultura de medo do mundo lá fora, sabe? Aqui em Alphaville existe essa noção do nosso mundo e do mundo lá fora, que para a maioria das pessoas é o mundo normal, sabe? Mas existe essa questão do nosso e do deles. E eu acho que muito do motivo que existe essa resistência das pessoas terem esse medo do outro, por exemplo, medo de ir para São Paulo. São Paulo é uma cidade super rica, obviamente tem a sua miséria e tal, mas essas contradições de São Paulo elas ficam mais evidentes até nos bairros ricos. E existe essa questão de não querer ver mesmo, como se negar a visão, o contato, uma coisa de sentidos mesmo. Fosse jogar o problema para baixo do tapete, ou pelo menos não me fazer pensar no problema. Eu acho que essas diferenças sociais, essas desigualdades, elas geram desconforto em qualquer um. E eu acho que você pode ter duas opções. Você pode se compadecer e tentar fazer algo para melhorar, ou você pode ignorar e jogar as pessoas para o mais longe possível. E eu acho que Alphaville é uma manifestação dessa segunda opção. Você acha que esse negócio tipo, é nós contra o mundo lá de fora, que faz a gente não estar preparado para o mundo real, como um monte de gente fala assim? Eu acho que sim. E eu acho que entra também no ponto que eu falei
sobre a infância e a adolescência aqui, onde não se tem lugares públicos, onde não se tem autonomia, eu acho que ela acaba retardando o processo de amadurecimento das pessoas. E principalmente, às vezes, quando os pais têm condições para mimar o filho ou a filha, acabam criando pessoas imaturas mesmo. E acaba existindo esse choque, né? Pelo menos para a maioria das pessoas que a gente conhece, jovens, quando a pessoa vai de Alphaville para São Paulo, acaba existindo esse choque. E eu acho que, basicamente, eu conheço dois tipos de pessoa. Eu acho que tem as pessoas que se retraem vendo esse desconforto externo, tanto desses sentimentos negativos do outro e das contradições e do desconfortável, né, no mundo real, quanto dessa desconexão e falta de empatia com as pessoas que não são de Alphaville, sabe? Isso até é motivo de piadas e tal, mas é uma coisa de verdade, assim. Mas enfim, eu acho que muitas pessoas também acabam por pelo rolar da vida, acabam superando e tendo essa experiência de amadurecimento e viver no mundo real, e perder esse medo. Eu acho que elas acabam superando isso com as experiências de vida, mas tem certamente as pessoas que escolhem se retrair ainda mais, sabe? Como se abraçar essa paranoia e ficar só por aqui mesmo. Eu acho que os pais que vieram para Alphaville, eles já têm essa vivência e muitos cresceram em São Paulo ou em outra metrópole, mas eles já têm essa maturidade e eles decidem vir para cá. Mas a criança que é criada aqui, desde o zero, ela acaba não criando esse senso, sabe? Então é isso. Você achou que foi bom crescer aqui? Assim, o espaço que aqui dá certamente é muito bom, principalmente muito bom para uma criança. Isso é uma coisa que eu acho que é positiva. Mas não necessariamente para Alphaville, mas de um lugar com menor densidade populacional e mais segurança, né? Por exemplo, uma cidade do interior. E esse aspecto assim é bom porque existem pessoas que cresceram a vida em apartamentos que tiveram pouca área habitável também, e se os pais acabavam não fazendo um esforço para levar essa criança que cresceu num apartamento em São Paulo para lugares públicos, parques, etc., a criança acabou ficando sempre no quarto, assim, ou em áreas assim, muito restritas. E aqui a gente acaba tendo esse contato mais com o verde, com a grama, sabe? Com esportes, etc. Eu acho que numa infância, assim, eu acho que é muito positivo aqui. Isso é até o lado positivo, assim, do subúrbio americano, né, que chamam. Mas eu acho que para a adolescência e para a vida adulta, eu acho que foi uma experiência, na maior parte, negativa, comparado com morar em São Paulo, por exemplo. Mas essa é a minha opinião pessoal, porque eu acho que Alphaville, por não possuir lugares públicos ou uma cultura, um cenário cultural muito forte, é como se aqui não tivesse muita vida, sabe? Ficasse solitário muito rápido, você ficasse sempre com as mesmas pessoas. E eu acho que assim, gostei da minha infância, não posso reclamar disso, mas eu acho que eu teria conseguido ir atrás dos meus interesses e ter encontrado pessoas parecidas comigo e ter ido atrás de muitas outras coisas caso eu morasse em São Paulo, por exemplo. Enfim. Isso.